Minerais estão em toda a crosta terrestre e tentativas de controle e monopólio são sempre inúteis, ainda mais com planejamento central. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Terras raras é o nome dado em química à família dos lantanídeos, aqueles componentes que são geralmente colocados na parte de baixo da tabela periódica, acima dos actinídeos, que é uma outra série. Algumas vezes se inclui também o ítrio e o escântio como terras raras, num total de 17 elementos. Esses elementos têm algumas características comuns e tipicamente suas aplicações são cruciais, mas não dependem de grande quantidade do elemento. São usados apenas como aditivos e em ligas. De qualquer forma, com a evolução da engenharia dos materiais e a criação de novos estudos e tecnologias, eles têm sido cada vez mais usados. Hoje em dia, são cruciais na indústria. Por exemplo, o samário, gadolínio, neodímio, praseodímio são usados para a criação de ímãs muito potentes. Os fones de ouvido pequeno, tipo iPod, com boa qualidade acústica, só são possíveis com ímãs de samário e gadolínio. Cério, ítrio, lantânio e európio são usados para criar luminóforos, materiais fluorescentes que emitem luz por um longo período após receberem luz. Muitos marcadores de estrada e adesivos para caminhão levam esses materiais em sua fabricação. Cério, lantânio, neodímio e samário são usados também para ligas na produção de baterias de alta performance, como aquelas necessárias em carros elétricos. Sem esses materiais não seriam possíveis baterias com a carga e duração que temos hoje, por exemplo, nos carros da Tesla. E assim por diante. Esses são só alguns exemplos de usos das terras raras: cerâmicos, polímeros, catalisadores, vidros, enfim, existe uma infinidade de usos em que não se requer grande quantidade do material, mas fazem tanta diferença na tecnologia final que a falta desses elementos pode inviabilizar diversas dessas tecnologias. E, ao contrário do que o nome indica, não são elementos raros, ao contrário, são abundantes em todo o planeta. Porém, geralmente são encontrados misturados com vários outros elementos e, portanto, o custo e a dificuldade de extração limitam a exploração econômica a alguns poucos lugares em que estão em maior concentração. Os números de 2020 indicam que as principais reservas de terras raras confirmadas no mundo estão na China, com reservas de 44 milhões de toneladas. O Vietnã, com 22 milhões, vem logo em seguida. Em terceiro lugar, o Brasil, com 21 milhões. Temos ainda a Rússia com 12 milhões e complementam a lista a Índia com 6,9 milhões de toneladas, Austrália com 4,1 milhões e Estados Unidos com 1,5 milhão de toneladas. Apesar das reservas gigantescas, Vietnã, Brasil, Rússia e Índia produzem relativamente pouco. Brasil e Vietnã produzem menos de 1.000 toneladas por ano. A Rússia e Índia produzem algo em torno de 3.000 toneladas. Estados Unidos e Austrália, apesar de terem reservas relativamente menores, têm uma produção bem mais significativa. A Austrália produz 17.000 toneladas por ano e os Estados Unidos 38.000 toneladas ano. O ponto fora da curva é realmente a China, que não apenas tem as maiores reservas, como produz 140.000 toneladas todo ano, abastecendo basicamente. Agora, por que o mundo ocidental, particularmente por que o Brasil não aproveita suas reservas? Bem, por problemas ambientais. O grande problema da exploração das terras raras é a quantidade de resíduos gerados, porque mesmo nesses locais em que eles estão em grandes concentrações, uma mina de terras raras vai gerar muito mais resíduo do que terra rara em si. Além de serem necessários vários solventes e flotadores para permitir a separação dos minérios. Isso tudo gera uma enorme quantidade de rejeitos de pouco valor econômico, mas que podem gerar um grave impacto ambiental. Pior, muitos desses resíduos apresentam radiação nuclear, portanto podem contaminar o ambiente por longo tempo. Como o Brasil tem uma legislação ambiental absurdamente restritiva, tal legislação acaba por encarecer a produção. E isso também é verdade em vários outros países do Ocidente. A China, por outro lado, tem uma legislação bem mais leniente nessa área. Consegue produzir a um preço muito mais barato e dominou a produção mundial desde a virada do milênio. Antes da China começar a produzir tanto assim, haviam até minas em outros países, porém, elas não conseguem competir com a China em preço. Como resultado, a China obteve praticamente o monopólio mundial da produção de terras raras entre o ano 2000 e 2012. Por muito tempo foi a única produtora significativa, mas ainda hoje
é a maior. A China controla 54% da mineração, 85% das áreas de refino, é o país com o maior número de patentes na área, enfim, domina totalmente a produção. Além de suas vantagens naturais e da inexistência de legislação ambiental, existem indícios de que a China faz dumping nessa área, ou seja, o governo subsidiava as exportações de terras raras para baixar os preços artificialmente para matar a concorrência no resto do mundo. De fato, entre os anos 2000 e 2012, a China era virtualmente a única produtora, devido ao preço muito abaixo do possível em outros países. Lógico, o objetivo da China com isso era ter uma arma geopolítica. Em caso de ameaça de algum país, ela poderia retaliar parando de vender as terras raras, tão importante para a indústria hoje em dia. O plano era um bom plano. De fato, o mundo depende da China para terras raras. Mas como em toda ditadura autoritária, burocrática e com decisão centralizada, as decisões erradas são abundantes. Em 2010, houve um incidente nas ilhas Senkaku, uma ilha desabitada que é disputada pela China e pelo Japão. Um barco militar chinês bateu em um barco da guarda costeira japonesa. Os japoneses consideraram os chineses culpados pelo acidente e prenderam o comandante da embarcação chinesa. Isso, lógico, gerou um conflito internacional. A China imediatamente jogou a carta terras raras e proibiu a exportação por 2 meses de terras raras para o Japão. Isso prejudicou muito a indústria japonesa. Muitas indústrias tiveram que interromper a produção devido à falta desses elementos. O fato é que o incidente serviu como um aviso ao mundo ocidental do poder de barganha da China. A China claramente queimou um cartucho com um incidente menor. A partir desse momento, Austrália e Estados Unidos retomaram a produção de terras raras, mesmo com viabilidade econômica questionável, justamente para evitar problemas similares no futuro. Mas foram além disso, os países entraram na Organização Mundial do Comércio, alegando prática predatória da China na proibição de exportação de terras raras. A China perdeu este caso na OMC, e como a China precisa estar na OMC devido ao fato de ser uma grande exportadora, teve que recuar do boicote e teria dificuldades de implementar novamente um boicote por motivos políticos. Bem, mas é lógico, o governo não ficou parado. A solução dada pelo governo chinês veio agora recentemente, no dia 23 de dezembro de 2021. Existiam várias empresas de mineração privada na China que exploravam as reservas de terras raras. No dia 23 de dezembro agora, o governo chinês resolveu regulamentar esse mercado e unificou as 3 maiores empresas, mais uma dúzia de mineradoras menores, em uma única empresa chamada China Rare Earth Group, na cidade de Guangzhou, próximo dos principais áreas produtoras. Essa empresa, embora seja uma empresa privada, foi forçada a aceitar o órgão de regulamentação de minerais da China como o maior sócio, com 31% das ações. Portanto, o governo não apenas tem acesso a todas as informações dessa empresa, como tem um grande poder de decisão ali. A ideia do governo é que agora não será o governo chinês bloqueando a exportação, mas uma empresa chinesa que não quer vender para o país. A China pretende, assim, contornar a limitação da OMC. Porém, existem alguns problemas nessa estratégia da China. Primeiro que, como indicado, em 2012, a Austrália e Estados Unidos começaram a produção de terras raras. E embora ainda seja uma fração da necessidade dos países ocidentais, existe um enorme projeto no Texas que está em fase inicial de implementação e pode suprir 100% das necessidades americanas por mais de 100 anos. Outras iniciativas nos Estados Unidos e na Austrália também vêm trazendo alternativas nessa área. Assim, um eventual aumento abusivo de preços ou mesmo bloqueio de exportações da China não será algo tão crítico assim. Mas o problema da China vai além disso. O fato de explorar tais reservas por tantos anos e sem muito cuidado ambiental está gerando uma resistência à criação de novas minas. Muitas das minas exploradas desde a virada do milênio estão chegando no fim da sua vida útil. Isso não seria um problema, porque bastaria iniciar a mineração em outro lugar, um outro lugar não explorado ainda. Como vimos, a China tem a maior reserva mundial. O problema é que as áreas já exploradas deixaram a paisagem de terra arrasada e começa a haver resistência da população e líderes locais para novos projetos desse tipo. Mas a China tem um outro problema significativo nesse mercado: a dependência das terras raras americanas,
Sim, exatamente isso. Esse tipo de dependência aumentou muito nos últimos anos, porque embora a China domine a produção e até o refino da maior parte do processo das terras raras, ela ainda não tem toda a tecnologia para atingir determinados padrões de refino necessários para a indústria. Por outro lado, muitas indústrias chinesas dependem das terras raras processadas, refinadas, para suas linhas de produção, por exemplo, para fazer as baterias dos carros elétricos. Isso faz com que os Estados Unidos comprem os minerais da China por um valor baixo e revendam de volta para a própria China o material altamente refinado necessário para a linha de produção chinesa. Pior, isso torna a carta de banimento de metais raros inefetiva. Se a China proibir exportações, também ficará sem as importações. A China apresenta o problema de todo governo socialista. Sempre quis tratar o mercado como uma marionete, direcionando tudo, controlando tudo. Não é assim que o mercado funciona. O cálculo econômico é quem precisa ditar a alocação de recursos. Decisões centralizadas sempre tornam o mercado menos eficiente. Além disso, decisões centralizadas sempre geram erros catastróficos. Mas o pior dos erros catastróficos do governo socialista é que, ao invés dele reconhecer o erro e deixar para lá, ele acha que a única saída é corrigir isso com mais centralização sobre o mercado. O governo chinês acha que vai resolver o problema causado por seus próprios erros, agora controlando diretamente todas as empresas de mineração de terras raras de lá. Mas planejamento central nunca é a solução, exatamente porque burocratas vão cada vez errar mais sem o sistema de preços. Empresários também erram, é fato, mas o empresário que erra vai à falência e deixa de ser empresário. Um burocrata que erra joga a culpa em outra pessoa, diz que o problema é o capitalismo, o livre mercado, e acaba não apenas não sendo punido, como ganhando mais poder sobre a sociedade. Lógico, isso faz com que burocratas errem muito mais que empresários. E isso é o que vemos na tragédia da gestão das terras raras na China. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!